Ao retomarmos a noção de neurose, é importante aprofundar aquilo que já foi delineado. Trata-se de uma formação psíquica em que o sintoma é a expressão simbólica de um conflito. Desde estudos sobre a histeria, 1895, Freud demonstra que os sintomas histéricos não são arbitrários nem simulados, eles possuem sentido. Esse sentido, porém, não é imediatamente acessível à consciência, pois está ligado a conflitos recalcados, muitas vezes com raízes na história infantil do sujeito. Quando afirmamos que o sintoma é simbólico, estamos nos referindo ao fato de que ele representa algo. Em A Interpretação dos Sonhos, 1900, Freud já havia mostrado que os produtos do inconsciente obedecem a uma lógica própria: condensação, deslocamento, figurabilidade. O sintoma neurótico participa dessa mesma lógica. Ele é uma formação de compromisso entre desejo e defesa. Há, de um lado, a força pulsional que busca satisfação, de outro, a instância defensiva que impede essa satisfação direta. O sintoma surge como solução intermediária. Em A Repressão, 1915, Freud formaliza esse mecanismo ao situar o recalque como operação central na gênese das neuroses. O recalque não elimina a pulsão, ele apenas a exclui da consciência. A energia pulsional permanece ativa e retorna sob forma sintomática. Por isso, a neurose não pode ser compreendida apenas como doença psíquica, no sentido médico tradicional, mas como organização conflitiva. A diferença fundamental entre neurose e psicose, tal como Freud apresenta em Neurose e Psicose, 1924, reside na relação com a realidade. Na neurose, o conflito ocorre predominantemente entre o eu e o isso. O sujeito mantém o juízo de realidade, ainda que sofra intensamente com seus sintomas. Na psicose, ao contrário, a ruptura mais radical na relação com o mundo externo. O neurótico sofre, angustia-se, desenvolve sintomas, mas sabe que algo não vai bem. Ele mantém certa distância reflexiva sobre seu próprio sofrimento. Essa consciência do sofrimento é decisiva. O neurótico apresenta queixas subjetivas intensas, muitas vezes acompanhadas de forte carga afetiva, mas não há necessariamente lesão orgânica que explique tais manifestações. Em Inibições, Sintomas e Angústia, 1926, Freud demonstra que a angústia desempenha papel central nesse processo. Ela funciona como sinal de perigo para o eu, mobilizando defesas e organizando sintomas. É por isso que as neuroses frequentemente aparecem como quadros de difícil diagnóstico médico quando se busca apenas uma etiologia orgânica. A ausência de lesão não significa ausência de sofrimento. Ao contrário, o sofrimento neurótico é real, ainda que sua causalidade seja psíquica. A clínica psicanalítica parte justamente dessa premissa. O sintoma é dotado de sentido e está enraizado na história singular do sujeito. A relação entre neurose e história infantil é outro ponto fundamental. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, Freud introduz a noção de sexualidade infantil e mostra como as fixações e conflitos precoces podem reaparecer na vida adulta sob forma sintomática. A neurose não é apenas efeito de eventos recentes, ela articula passado e presente. Experiências atuais podem reativar conflitos antigos, produzindo formações sintomáticas. Freud também enfatiza em Recordar, Repetir e Elaborar, 1914, que o sujeito neurótico tende a repetir, em vez de recordar, seus conflitos. A repetição, muitas vezes inconsciente, estrutura seus relacionamentos e escolhas. A transferência, nesse contexto, torna-se o campo privilegiado onde esses conflitos se atualizam na relação com o analista. É nesse espaço que o diagnóstico estrutural em psicanálise se delineia. Quando dizemos que a neurose afeta o relacionamento do sujeito com o meio, familiar, conjugal, profissional, social, estamos apontando para essa dimensão estrutural. O sintoma não é um elemento isolado, ele atravessa a forma como o sujeito ama, trabalha, deseja e sofre. Ele organiza posições subjetivas. Ao contrário do que se poderia supor, o objetivo da psicanálise não é simplesmente eliminar o sintoma como se fosse um corpo estranho. O sintoma cumpre função na economia psíquica. Silenciá-lo sem compreender sua lógica pode produzir outras formações sintomáticas. O trabalho analítico busca permitir que o sujeito reconheça o sentido de seus sintomas, modifique sua posição diante deles
e elabore os conflitos que os sustentam. Assim, a neurose, longe de ser apenas uma categoria classificatória, é um modo de estruturação do sujeito diante do desejo, da lei e da realidade. Ela é sofrimento, mas também é organização psíquica. Compreendê-la exige escuta, tempo e rigor teórico. Esta aula é parte de um percurso. Um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.